Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. É com muita alegria e satisfação que nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se neste canal. Deixe aí o seu joinha, comente e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós estamos no quarto trimestre de 2018 e nós estamos estudando a respeito das parábolas de Jesus, as verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. Nós estamos já chegando na lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Nosso texto áureo está em Mateus 23, versículo 12, que diz: E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A nossa verdade prática diz-nos: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 18, os versículos 9 ao 14. Você que acompanha as nossas pré-aulas sabe que nós sempre procuramos, no primeiro momento, definir os termos principais desta lição. E o primeiro termo que nós precisamos definir, que está no nosso título, é sinceridade. O que é ser sincero? A palavra sincero vem do adjetivo sinceros, do latim, e vem de uma junção de sim, que quer dizer um só, com ceros, que quer dizer aquele que cresce, que se desenvolve. Eu quero dizer que tem aí na internet uma certa lenda a respeito da palavra sinceridade, que alguns dizem que se refere ao termo sem cera, mas não há nada que se comprove. Até procurando aí com o pessoal que entende dessa questão etimológica das palavras, você vai confirmar que se trata de uma lenda. A palavra sinceridade vem do termo sinceros, que é latim, que é a junção de sim, que fala de um só, com ceros, aquele que cresce, que se desenvolve. Então se refere a algo sem qualquer impureza, que não se altera, que é puro, que é sem mistura. Essa é a definição etimológica da palavra sincero. A outra palavra importante, também no título da nossa lição, é a palavra arrependimento. Arrependimento é reconhecimento e contrição do pecador em relação ao seu estado. É quando aquele que errou o seu alvo, o pecador, ele reconhece o seu estado, ele fica contrito em relação àquilo que ele fez. No grego, a palavra é metanoia. Metanoia quer falar de mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. A definição da palavra metanoia. Outro termo que nós precisamos definir para nós analisarmos aí esta aula é a palavra fariseu. Quem eram os fariseus? O que faziam os fariseus? Porque os personagens centrais desta aula é um fariseu e um publicano. Procurando aí a respeito de fariseus, você vai encontrar no próprio texto da lição, mas é necessário que você se aprofunde aí um pouquinho mais. A palavra no hebraico é parash, que significa separar, interpretar, separados ou separadores. Eram intérpretes e comentadores da lei, observadores fiéis aos rituais da lei, mas erravam porque não conheciam
o espírito da lei. Qual era o espírito da lei? O amor. Então os fariseus eram homens devotos que se debruçavam sobre a lei, e isso era muito bom porque eles conheciam e muito a Torá, o Pentateuco, os livros do Antigo Testamento. Eles conheciam porque se aprofundavam neles. Só que eles amavam mais os rituais que envolviam a lei do que a essência da lei, que era o amor. Os fariseus eram a maior seita que havia na Judéia nos dias de Jesus. É necessário dizer que haviam outras seitas também. Haviam os saduceus, que eram em menor número, e havia também outras duas seitas. Uma delas eram os zelotes, a outra os essênios, que eram bem pequenos, mas os fariseus excediam as outras três em números. Nós precisamos saber também quem eram os publicanos, que tanto os evangelhos falam. Então, o personagem da nossa aula de hoje é um fariseu e um publicano. Você já sabe quem é o fariseu. Agora, quem é o publicano? Quem é o publicano aqui? Publicanos geralmente eram judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Eram contratados por Roma com certa quantia, e o que eles arrecadassem a mais era lucro líquido para eles. Obviamente, estes homens eram odiados pelos judeus. Então a Bíblia fala de alguns publicanos, fala também de Zaqueu, né, que era chefe dos publicanos, o qual Jesus entrou em sua casa. Fala de Levi, que também é Mateus, que era publicano também. Havia nos dias de Jesus uma carga tributária muito alta sobre os judeus, por isso que esses homens eram odiados, esses cobradores de impostos. É necessário nós analisarmos aqui o nosso texto bíblico, Lucas 18 e versículo 19, que Jesus fala para aqueles cuja autoconfiança os cegava. Veja como começa a nossa leitura bíblica. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. E esta autoconfiança que eles tinham cegava eles, e eles não conseguiam entender a lei que eles tanto estudavam. Olha só o que fala o sábio Salomão em Provérbios 28, versículo 26. Ele diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre, ou em outra versão, será salva. Nunca creia no seu próprio coração. Nunca estabeleça a sua confiança no seu próprio coração, porque o coração é enganoso, conforme nos diz o profeta Jeremias. Então nós precisamos aqui analisar este fato que acontece entre um fariseu e um publicano. Esta parábola, então, é uma síncrese. Professor Márcio, o que é uma síncrese? O mesmo que antítese, uma comparação de opostos por meio de uma justaposição. Então você vai notar um contraste entre esses homens. Os fariseus sempre se apresentavam como santos diante do povo, então, e os publicanos como os mais ímpios pecadores. Era desta maneira que a cultura judaica, que o contexto via essa situação, e Jesus vem trazer algo aqui bem diferente. Vamos olhar para o nosso texto, Lucas capítulo 18, versículo de número 10. Dois homens subiam ao templo a orar. Dois homens subiam. Algo que eu aprendo aqui: a maneira que eles sobem é uma, mas a maneira que eles descem é diferente. Então eu aprendo aqui que quando o homem sobe exaltado, ele desce humilhado. Aquele que sobe exaltado, desce humilhado. E é isto que nós vemos aqui nesse texto a seguir. Aí o fariseu, ele começa a orar. Ele começa agradecendo a Deus. Ó Deus, versículo 11, graças te dou
porque não sou como os demais homens. Ele começa agradecendo, mas logo ele muda aí o tom da oração e começa a se comparar com os demais homens. Veja que ele diz assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como a este publicano. Algo que eu aprendo aqui também. Oração não é o momento de comparação. Ele está orando a Deus e logo ele começa a se comparar justamente com o publicano, que era visto como um pecador e ele se achava muito santo. Então nós vamos ver que esta oração aqui está totalmente equivocada, apesar dele começar agradecendo. Nós devemos realmente orar agradecendo, mas não desta maneira que ele agradece e ele já se coloca como o centro da oração. Então a frase, ou melhor, o fariseu, ele inicia a oração agradecendo a Deus. E esta frase que ele usa, agora sim, a frase que ele usa, ó Deus, graças te dou, não quer dizer nada, porque o seu coração não estava grato. Então o fariseu inicia a oração agradecendo a Deus, mas é um agradecimento vulgar, mas logo torna-se ele mesmo o centro da oração. Algo que eu aprendo aqui, ó. As boas obras que os salvos fazem não são para a própria glória, e sim para a exaltação do Senhor. Tudo que o homem faz é consequência do que o próprio Deus nos dá. Esta é uma verdade que nós temos que aprender. Você não pode colocar como este homem: ó, eu jejuo, eu oro, eu dou esmola, eu dou dízimo. Isto não é mérito seu. Tudo que você faz é porque Deus primeiro te dá. Esta é uma verdade absoluta que nós precisamos aprender aqui. O publicano, pelo contrário, você pode ver aí no versículo de número 13, estando em pé, de longe, ele não tinha coragem de chegar perto, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano conhecia a si mesmo, sabia que era pecador e necessitava da graça e misericórdia do Senhor. Algo importantíssimo que nós aprendemos aqui: quando se aproximamos de Deus, nós não devemos olhar para o lado, para o nosso irmão da esquerda ou da direita. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e vermos a necessidade que nós temos da graça soberana do Senhor. Foi Ele que nos resgatou do pecado, é Ele que nos dá a vida e é Ele que nos mantém de pé. O final desta parábola surpreende a todos os ouvintes. O fim do versículo 14 é uma verdade absoluta que deve se seguir. O fim do versículo 14 diz assim: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que nós mais temos visto nos nossos dias na nação brasileira, entre os evangélicos, de modo geral, são pessoas, cantores, pregadores, líderes, que começam a se destacar e logo eles pensam que são bons realmente. É tempo de descer. Aquele que quer ser exaltado deve se humilhar. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Diante do Senhor não existe ninguém grande. Nós precisamos apenas reconhecer a mão poderosa do Senhor e que, se estamos de pé, é porque Ele tem sustentado. Para finalizar esta pré-aula, eu trago aqui dois versículos que estão em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Repetindo, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Um outro versículo muito importante que eu quero ler com vocês, ainda em Provérbios 30, o versículo 12 diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia.
a uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundície. Veja bem, aos olhos daquele fariseu, ele mesmo julgava-se como limpo, como santo, como o melhor, mas não era bem assim. Jesus vai dizer que aquele publicano que reconheceu o seu estado, este sim desceu justificado. Que nós saibamos que este é um tempo de descer, este é um tempo de reconhecer, este é um tempo de nós deixarmos que Cristo brilhe em nós, que a luz seja Ele, que a estrela maior seja Ele. Se este vídeo serviu aí para te ajudar, compartilhe nas suas redes sociais e continue orando por nós, em nome de Jesus.